Obrigado, Senhor, por mais este dia que nos permite compreender as leis do universo e nos faz pensar a respeito do porquê estamos na Terra. Nos faz meditar sobre os objetivos divinos ao nos conceder a oportunidade de renascer, de termos convivência com pessoas com quem nos afinizamos e também com quem não temos afinidade. É com algum objetivo nobre que o Criador deixa que os filhos passem por testes. Da mesma forma que é com um objetivo nobre que os pais encaminham seus filhos à escola, onde eles só terão problemas, porque do nada que sabem precisarão começar a aprender, e cada aprendizado é uma dificuldade, uma que vai sendo superada e logo depois vem uma outra maior. Também pais não mandam seus filhos à escola por masoquismo, por desejá-los ver sofrendo, mas para que eles possam se tornar melhores no conhecimento, no amadurecimento de suas inteligências, de suas potencialidades. E o pior serviço que os pais podem fazer é se substituírem no lugar do filho na lição que ele precisa realizar. É usarem a mão de gato, como costumavam falar, para que o filho não precise pensar e leve a tarefa pronta, sem nenhum esforço. Que nós nos lembremos que os pais que sabem educar seus filhos, deixam que os seus filhos resolvam, mesmo quando erram, para que o erro também signifique aprendizado. Por isso também compreendemos o amor de Deus como aquele que encaminha os filhos para a escola da vida, para que, tendo todo o sustentáculo dos bons mestres, das boas experiências, nós amadureçamos como espíritos, nós cresçamos como filhos do Criador de todas as coisas e nos capacitemos, a fim de que, depois de já um pouco melhorados, possamos ser aqueles que também ajudam os atrasados a avançarem. Como é bom compreender a pedagogia divina através desta relação fraterna em que os que sabem mais estendem as mãos aos que sabem menos para compartilhar com eles o saber que os faz evoluir mais depressa. Assim te agradecemos o Evangelho, as lições que são tocantes em nosso pensamento e sentimento, para com elas tornarmos-nos alunos melhores na escola da vida, que Deus criou para que todos nos diplomássemos, como você, Jesus querido. Aceita-nos a canção que mais uma vez te oferecemos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão, a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, já mais de 400 pessoas nos assistem nesse momento, recordando que dia 26, quinta-feira da próxima semana, teremos aqui cirurgia espiritual do Natal, o tratamento sem corte na pele e totalmente gratuito, que poderá ser recebido por quem vier fisicamente e por aqueles que quiserem assistir a transmissão ao vivo, que vai estar disponível antes das 19 horas, você já poderá assistir. E caso queira se preparar para o tratamento, as recomendações estão naquele link ali, tratamentoespírita.com.br. Entre lá e faça a sua consulta, o seu entender de como funciona, quais são as recomendações adequadas, o que você não precisa fazer, como se preparar para o tratamento. Está tudo escrito ali. Bem, como sempre, nós temos nas noites de quinta e de segunda, o Evangelho segundo o Espiritismo como nosso roteiro. Estamos estudando já a parte da introdução deste livro tão especial e com ele Kardec procura traçar as linhas mestras que depois estarão recolhendo todos os capítulos desta obra em uma unidade. Como nós deveremos trabalhar com base naquilo que Kardec depois vai apresentar como um organizador das informações. Na semana passada nós começamos o item 3º, e citamos aqui algumas passagens dos evangelhos nas quais Jesus se refere a esta palavra, a primeira da lista. Porque era importante que Kardec pudesse dar aos leitores uma orientação de como as situações do tempo de Jesus eram interpretadas, que são coisas muito distintas, muito diversas daquilo que hoje nós podemos conhecer. A primeira das palavras foi a palavra samaritano. Nós vimos semana passada que os samaritanos eram formados daqueles que dissidiam, que não ficaram junto, eram os dissidentes dos judeus, dos hebreus, que pertenciam a essa tradição religiosa e que tinham tinham as leis mosaicas como uma linha mestra que, segundo a interpretação deles, dos judeus, não admitia concorrência. Os samaritanos, então,
que se dividiram dos judeus, apesar de serem membros da mesma família civilizatória, não aceitaram as regras que os judeus de Jerusalém impunham. Então eles se apartaram, eles se tornaram ainda mais fechados do que os próprios judeus da época. E eles constituíam então um grupo que os judeus viam com desprezo. É como, por exemplo, uma família que é muito unida e de repente um cunhado resolve romper com a família. E todo mundo da família não admite, porque o cunhado, a irmã que foi embora, não aceitam conviver, não aceitam as rotinas daquela família. Então, eles tratavam estes que se separaram, que eram os dissidentes, tratavam com desprezo, tratavam com desrespeito. E nós vimos que em muitas das passagens de Jesus, Jesus se referia ao samaritano como aquele que foi mais generoso do que o judeu, do que o levita, do que o sacerdote, que tinham por dever de tradição religiosa, conhecer a lei e prestar o atendimento àquele que foi vítima de um assalto, que ficou caído na estrada. Quem é o próximo daquele que foi o atacado pelos ladrões? É aquele que, apesar de ser samaritano, parou e lhe prestou socorro, colocou-o numa estalagem, pagou pela sua hospedagem ao dono da estalagem, disse que voltaria para completar o pagamento de despesas, caso essas despesas tivessem sido maiores, para que ele não ficasse à mercê de outros acidentes na estrada, jogado depois de ter sido abatido por ladrões. Este é o samaritano, que os judeus detestavam, mas que Jesus coloca como aquele que representa a verdadeira caridade para o próximo. Quem é o que representa isto? É o samaritano. Então, em muitas circunstâncias, Jesus usava, até para ferir a hipocrisia dos judeus, que eram criaturas mal acostumadas, mal dissimuladas, até para ferir essa hipocrisia, ele costumava usar criaturas que eram tidas pelos judeus como indignas, como exemplos que deveriam ser seguidos da verdadeira lei divina. E o caso do samaritano nós já tratamos aqui. Mas nós temos outras definições. Por isso que quando você lê nos evangelhos qualquer coisa que diga respeito a samaritano, você já deve ter em mente que se tratava de uma referência que aos judeus era desairosa. Chamar alguém de samaritano era a mesma coisa de chamar de algum palavrão desses que separa a pessoa da convivência. É a mesma coisa que chamar de pestoso, de lazarento, de gente que era assim digna de ser isolada. Então, ao ler um texto bíblico do Novo Testamento, onde você encontra esta palavra, samaritano, você já também pode imaginar por que Jesus utilizou isto. Uma outra palavra que vocês vão encontrar aqui é a palavra publicano. A palavra publicano, Jesus também se refere a ela e você vai encontrá-la várias vezes no Novo Testamento. E publicano também tem uma ideia de algo que, ao você conhecer o que significa o contorno da passagem a que se refere o texto bíblico, ganha uma outra referência. Quem eram os publicanos? Quem eram? Vocês que já estiveram aqui semana passada e que estão com o livro na mão. Os publicanos eram os que cobravam os impostos. Eles eram então empregados do rei? Eles eram empregados do rei? Do rei Herodes, por exemplo? Funcionários públicos que iam de porta em porta cobrar tributos? Eram ou não?
Eles cobravam tributo para entregar para quem? Para os romanos. Portanto, eles não eram empregados do rei. O rei Herodes era um estado englobado pelo Império Romano, que, numa política de boa vizinhança, ao invés de manter toda a nação sob rígida vigilância militar, mantinha no poder o rei, que se fazia amigo, e um destacamento romano tomando conta daquilo que era o principal, e cobrava impostos dos que eram seus conquistados. Certamente que os judeus não tinham uma força militar, nem uma organização que pudesse fazer frente aos romanos. Seriam muito alucinados se quisessem brigar de igual para igual com eles. Então, sabiamente, o rei aceita a invasão romana de forma pacífica, cria-se um laço de dependência ou de reverência econômica com a sede. O império tem que proteger aquele pedaço de território, mas mantém os reis na sua maneira de administrar, respeitando os seus conceitos religiosos, os seus hábitos. Era um acordo próprio dos romanos. Os romanos eram muito práticos. Como o que eles desejavam mesmo eram as riquezas econômicas, desde que lhe pagassem, não importava. Agora, o que acontece? Esses indivíduos que estavam lá não eram romanos. Não eram romanos, eram judeus. O imperador romano não tinha como ter uma rede de cobradores de impostos para ir cobrar de todos os povos invadidos. Então, como que se organizava isto? Como que um tipo de leilão. O Império Romano anunciava que venderia a quem desejasse pagar a possibilidade de se tornar cobrador. Ele teria que entregar ao imperador, em Roma, a sua taxa correspondente àquela que ele estava comprando, de direito dele. E ele teria que, por sua vez, se responsabilizar por cobrar aqueles que eram seus concidadãos da forma que ele achasse melhor. Isto já era um problema dele, era uma terceirização. Com isso, o imperador não tinha que manter uma fiscalização, não tinha que manter gente tomando conta do fiscal, não tinha que remunerar o fiscal, ele apenas queria a parte que lhe cabia. E o fiscal era responsável por todos os riscos. Tinha então que arrumar gente, tinha que ir atrás, tinha que cobrar os seus irmãos, e eram judeus. Então, os publicanos não eram romanos, eles eram judeus. E eles haviam adquirido do Império Romano o direito de cobrar os impostos. O imperador não queria nem saber se ele tirou do bolso dele ou se ele cobrou dos seus irmãos de raça. O imperador queria apenas que, na data correta, o tributo fosse entregue na repartição correspondente que Roma mantinha no governo da província, pagando o tributo. Era assim que se cobravam os impostos. Não tinha uma repartição que você ia lá e pagava, recebia um recibo. Não, você tinha que se submeter. Então, o que acontecia? Da mesma forma que acontecia com outras coisas, os judeus daquele tempo, eles eram muito apegados à letra da lei. E segundo alguns, a letra da lei mosaica, que era a regra de vivência, de convivência, via o tributo como um delito, como uma coisa ruim, que não deveria ser paga, como uma coisa injusta. E com base nessa vertente, entre aspas, religiosa, os romanos, ou melhor, os hebreus, odiavam pagar tributo, porque era quase uma ofensa.
Era quase como uma infração à lei religiosa que eles defendiam. Na verdade, nós acreditamos que isso fosse mais uma questão de interpretação, porque ninguém gosta de enfiar a mão no bolso, principalmente para dar dinheiro por um estranho, por um invasor, por um ser que está longe, que ainda te domina. Portanto, a pessoa que ia cobrar isso deles, se ainda fosse romano, com os seus centuriões, com as suas cortes militares, intimidando, tudo bem, eles até poderiam ter que pagar sem reclamar muito na cara. Mas quem ia cobrar era um judeu. Imagina, era alguém da própria raça. Então a palavra publicano, ela foi vestida com uma veste de antagonismo muito grande. E os judeus viam um publicano como uma pessoa desonesta, uma pessoa indigna da sua confiança, alguém que na verdade estava jogando para o time do inimigo. E era por isso que aqueles que vendiam o direito de arrecadação das taxas, que no caso eram os romanos, eles não se importavam em fiscalizar quanto que o cobrador estava cobrando. Porque esse cobrador se expunha a tantos riscos, se expunha a tanta dificuldade para conseguir, que era natural que se você investiu a possibilidade de comprar o direito de pegar os impostos e entregar para Roma, você tem o direito de fazer pelo menos um lucro que você queira. Então eles não se incomodavam, faziam vista grossa se o publicano ficasse muito rico, se ele ficasse milionário, se ele estivesse cobrando demais dos seus irmãos. Roma não se importava com isso. Era assim que um publicano esperava ficar bem de vida. Até porque ele não podia só chegar na casa e falar assim: oi, meu irmão, vim aqui pegar a sua moeda, o imposto para Roma. Esperando que todo mundo fosse pagar, né, muito feliz. Ele tinha que ter gente truculenta com ele tinha que pagar gente que intimidasse, que fosse com ele também para cumprir o papel, a seu soldo, não ao soldo de Roma. Então era natural que ele cobrasse uma quantia que pudesse também pagar toda a administração da cobrança. Então vocês já viram, né? Qual era o conceito? Mas nós temos uma passagem que envolve um publicano. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, baixotinho. Diz a Escritura que se tratava de um bom homem, que ouviu falar que Jesus ia passando na sua cidade, na localidade em que ele estava, e ele não conseguia enxergar Jesus. Então ele corre, trepa numa árvore, chamada de sicômoro, para ver Jesus passar. E então, conta a tradição religiosa, que quando Jesus passa por baixo da árvore, ele olha para cima, vê Zaqueu e diz: desce da árvore, Zaqueu, que me apraz passar a noite na tua casa. Por que Jesus fez isso? Diante da multidão. Porque ele era rico? Jesus não estava interessado na riqueza de ninguém. Mas por que Jesus vai pedir a um publicano que desça da árvore? Porque lhe apraz passar aquela noite com ele. Porque Jesus, com isso, quer mostrar a todo mundo que não é o fato de ser publicano que deva levar alguém a ser antagonizado, que não mereça a visita de alguém que lhe dê uma boa palavra. Jesus está sinalizando com a sua conduta que ao invés de ficar na casa de alguém importante,
de alguém muito rico, de alguém muito cheio de realce social, ele prefere ficar na casa de alguém que os próprios judeus consideravam uma pessoa indecente, por seus hábitos de arrecadar tributos. É na sua casa que eu quero ficar. É como se Jesus passasse por um local e encontrasse alguém que todo mundo considera uma pessoa indecente, uma prostituta, um leproso, alguém que todo mundo se afastasse. E ele diz, é você fulano, eu quero ficar na sua casa hoje. Ora, por que Jesus não ficou na casa de um fariseu bem de vida? Por que ele não ficou lá com alguém muito importante? Porque não, essas pessoas, elas eram as que criavam as diferenças. Ele vai ficar justamente com aqueles que eram injustiçados. O samaritano, só pelo fato de ser de uma outra vertente religiosa. Vai ficar com o publicano, que era tratado com desdém pelos seus amigos, por inveja, por raiva, não por ser desonesto. E então Zaqueu, quando Jesus está em sua casa, ele se dirige ao Senhor explicando-se. Quando o Senhor está em sua moradia, ele diz, eu dou, Senhor, metade dos meus bens. Isso está no capítulo 16, item 4, Jesus na casa de Zaqueu, do Evangelho segundo o Espiritismo. Último parágrafo da citação. Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Vejam só. Não era um espoliador. Do que eu tenho, metade eu dou aos pobres. E se causei dano a alguém, vejam só, se eu causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Eu prejudiquei alguém em 10, eu indenizo essa pessoa em 40. Sobre esta declaração de Zaqueu, então, Jesus diz, esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Para os judeus, os publicanos estão perdidos. Os publicanos não valem nada. Os publicanos são imprestáveis. Mas Jesus quer ficar na casa dele exatamente para que as pessoas vejam que não é o fato de você ser publicano que te faz ser uma má pessoa. Se você cumprir com responsabilidade as funções, se você não exorbitar, se você fizer para os outros as coisas positivas que o seu cargo permite, não tirar vantagem de ser aquele que cobra, cumprir com o rigor do que é o correto, o seu dever, você é uma boa pessoa, mesmo que você seja um cobrador. Era isso que o povo judeu não aceitava. Até por ser fácil, não é? Até por ser fácil xingar quem vai bater na sua porta para pedir o seu dinheiro. Então vejam só como o Evangelho, neste trecho, fala a respeito dos publicanos, lá na introdução. Assim se chamavam na antiga Roma os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos e das rendas de toda natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do império. Eles eram semelhantes aos arrematantes de impostos gerais no antigo regime da França.
e tais como existem ainda em certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriam e que em muitos eram o produto do excesso de cobranças e de benefícios escandalosos. Benefícios que às vezes eram a expressão da corrupção. Você me cobra menos e eu te dou isso, te dou aquilo, facilito a sua vida. Você vai cobrar mais do outro do que de mim para compensar e eu te favoreço aqui. Então, esses indivíduos que tinham este poder eram muitas vezes colocados como indivíduos assim, bem de vida, bem postos. Já por isso já eram invejados, não é? O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, esta palavra se toma em mau sentido para designar os financistas, os agentes de negócios pouco escrupulosos. Costuma-se dizer algumas vezes: fulano é ávido como um publicano, ou é rico como um publicano, para se referir a uma fortuna de origem desonesta. Este comentário de Kardec está se referindo aos tempos atuais, quando ele está escrevendo aquilo. A palavra publicano já tinha também na França do seu tempo esta conotação de coisa de má origem. Aí ele continua. Da dominação romana foi o imposto, o tributo. Aquilo que os judeus aceitaram com maior dificuldade e o que lhes causava maior irritação, dando origem a várias revoltas e transformando-se numa questão religiosa, porque o olhavam como contrário à lei. Não nos esqueçamos da famosa passagem em que alguém pega Jesus na multidão e pergunta se é lícito pagar o tributo. Vejam só, judeus querendo que Jesus se pronuncie. É lícito pagar o tributo? Ou seja, nós devemos pagar a César o nosso dinheiro, querendo com isso que Jesus dissesse: não devemos. Então ele ia ser acusado de traidor contra o imperador. Ou sim, devemos pagar, ele iria ser acusado de antijudeu, porque quer favorecer o inimigo. Vejam só como essa era uma questão complexa. Mas Jesus se utiliza de uma outra forma de levar as pessoas a uma reflexão. Ele pega e pede: quem tem uma moeda? Alguém lhe dá um denário. Um denário onde está a face do imperador. De quem é esta figura? E aí todos respondem: é de César. Pois se essa figura é de César, dê a César o que é dele. É de César. Não disse nem se é certo nem se é errado. Só disse: devolva ao dono o que é dele, o que é do proprietário. Vejam então que estas eram questões tão candentes aos judeus que houve um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, dito ou chamado de o Gaulonita, que tinha por princípio, esse partido judaico tinha por princípio a recusa do imposto, recusar-se a pagar imposto. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, por consequência, a todos aqueles que estavam encarregados de cobrá-lo ou recebê-lo. Daí sua aversão aos publicanos, de todas as categorias, porque havia publicanos em diversos estamentos sociais da época.
entre os quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que devido à sua função eram desprezadas, assim como aqueles que com eles conviviam e que eram confundidos na mesma reprovação. Imagina, a família do publicano também era vista como indigna, como suja, porque comia do tributo que ele cobrava dos seus irmãos. Os judeus mais importantes acreditavam comprometer-se, tendo relações de intimidade com os publicanos. Essa gente não queremos nem por perto. Então observamos, quando Jesus fala sobre Zaqueu, quando Jesus fala sobre a moeda, qual era o caráter do questionamento que se fazia a Jesus? Não era só uma coisinha, tem que pagar quem está cobrando a gente. Não, não era só isso. Ou qual é a vantagem de Jesus ficar na casa de Zaqueu? Ah, lá come bem? Era isso que Jesus foi fazer? Não. Jesus sinalizou com isto que existem pessoas que, apesar de cobrarem impostos, eram boas. E que a generalização do julgamento, da condenação, era incorreta. A mesma coisa se atribui a outra expressão, que não é muito comum de se encontrar no Evangelho, mas que em algumas passagens deve existir a ponto de constar aqui, que são os portageiros. Portageiros, para que vocês se lembrem, as cidades antigas, já ao tempo de Jesus e antes até, elas eram cercadas por muralhas. Era a forma primitiva da defesa. Então, as muralhas ajudavam as pessoas a se sentir seguras. Só que, naturalmente, as pessoas tinham que entrar e sair da cidade. E elas entravam e saíam através de portas. As cidades europeias são raras as que não têm até hoje os indícios de muralhas antigas, inclusive com as suas portas. Algumas das cidades possuem até hoje as portas. No lugar onde a muralha passava, geralmente as muralhas antigas, boa parte dessas cidades as demoliu. Elas deram espaço a avenidas. Se você vê Paris de cima, se você pega um mapa da cidade de Paris, já mesmo depois da renovação urbana do Barão de Haussmann, em 1828, 30, 40 e poucos, você vai ver que Paris ela é circundada por uma grande avenida que começa lá na Bastilha, onde era a fortaleza, e ela vai circundando a cidade. Esse local onde está essa avenida era exatamente onde estava a velha muralha de Paris. Uma das muralhas de Paris. Porque era ali, fincada nas duas margens do Sena, seja ao norte, seja a leste ou a oeste, que a muralha defendia os moradores das invasões que vinham de terra. E então você vai ver que em determinados lugares ainda existem portas. Em Paris. Existem os arcos, existem aqueles símbolos. Por exemplo, a chamada famosíssima Porta de Saint-Denis. Você tem, no local onde ela estava, na época, a porta está localizada como se fosse uma rememoração daquele espaço. Não sei se vai ser possível encontrar a imagem. Para que vocês possam ver. Nós temos tido a oportunidade de passar por algumas vezes na cidade de Florença. A cidade de Florença também, ela era cercada por uma muralha, que hoje é uma avenida. Mas em Florença, muitas das portas existem até hoje, quase todas. Vocês vão ver aí a Porta Saint-Denis. Obrigado, Felipe.
Essa era uma porta de entrada, muito famosa. E ali, vocês veem os carros passando, é a avenida onde estava a muralha. Se você consegue para mim um mapa de Paris, visto de cima, um mapa antigo da cidade de Paris. Põe aí, mapa antigo da cidade de Paris. Vocês vão ver o contorno da muralha. Essas portas, elas eram as portas de chegada e de saída. Isso acontecia também em Roma. Roma tinha diversas estradas. Estas estradas entravam e saíam com os exércitos e com os comerciantes. Então você tem a Via Salária, a Via Aurélia, a Via Ápia, eram todas estradas que cortavam a Península Itálica e levavam as pessoas para o resto do mundo conhecido. E havia em cada uma delas portas que controlavam a passagem. A função da porta era proteger da invasão, mas também controlar quem entra e sai. Portanto, como se fosse uma alfândega, as pessoas que estavam tomando conta da entrada cobravam a passagem daqueles que chegavam, fiscalizavam seus papéis para ver se eles estavam autorizados a entrar ou não, se eram pessoas de procedência ou de má procedência. Estes são chamados de portageiros, ficavam nas portas. Só que eles eram considerados como cobradores publicanos de categoria inferior. Achou aí, Felipe? Felipe vai pôr pra gente. Vejam só aí, a muralha de Paris. Tem certeza que é Paris isso aí, Felipe? É? Deixa eu ver onde é que está o Sena. Deve estar aqui. Não estou vendo onde está o rio. Isso não parece Paris, tá? É. Eu acho que essa ainda não é a cidade de Paris. Dá para ver uma muralha, mas procura ver se você encontra. Não precisa ser tão antigo assim, pode ser de 1600, 1700. Isso. O plano Turgot é bem bonito. Isso, olha aí. Vocês veem, olha, a Catedral de Notre-Dame, a Ilha de la Cité, onde Paris nasceu. Do lado esquerdo, vocês veem a muralha circunscrevendo, né? Circundando o lado esquerdo, que é o lado maior. Tudo lá em cima, ó, lá em cima do lado esquerdo é a Bastilha. Tá vendo? Como um castelo. Um castelo, uma torre, aqui em cima, ó. Aqui, ó. Aqui. Aí é a Bastilha. Podem ver que ela está bem no limite, quase, do lado norte da muralha. E depois ele vem. Tudo isso que vocês estão vendo, do lado esquerdo, hoje é uma avenida. Derrubaram a muralha, como ela era uma coisa muito larga, então as pessoas não construíam grudados na muralha, eles derrubaram tudo aquilo, e hoje toda essa circunferência praticamente, ela é uma avenida, ou esse semicírculo, né? É uma avenida. E uma dessas portas é a porta de Saint-Denis, ou a porta de São Denis. Ela vinha bem aqui, ó, no centro da tela, do lado esquerdo, e ela era uma das que atravessava as pontes originais. Eram duas pontes que eles haviam construído, haviam duas portas. Vocês veem aqui, ó, uma porta aqui e outra porta aqui, ó. Era uma linha reta. Essa linha era a linha de, se não me engano, essa de cima era a rua de São Denis. Por isso o nome da porta de São Denis. E este era o mecanismo de controle de entrada, mas vocês já podem ver que nessa época, eu não sei se o Felipe tem como me dizer de que ano é esse mapa. Esse ano é de 1550, ou seja, Paris já estava além das muralhas, tá vendo? Ó? Você vê do lado esquerdo, já existe cidade para o lado esquerdo, fora da muralha, e também do lado direito. Ainda que do lado direito, nesta foto, o que você tivesse ali eram mais
eram chácaras. Eram chácaras. É nesse lado aqui que Madalena Villamil vivia com a sua filha, Alcione. Era uma chácara. Eles viviam nessa região aqui à direita. Nessa região aqui, ó, nessa área aqui. Eram mais lugarejos de burgo, não eram assim cidades. Mas vocês veem que o lado esquerdo é bem urbanizado, é muito cheio de gente morando ali, muita gente apinhada ali. Isso é 1500 e quanto, Felipe? 1550. Se você considerar que o romance Alcione, do Espírito Emmanuel, se passa em 1663, 100 anos depois disso ainda, então isso daí já estava maior. Vocês veem então que quem tomava conta das portas eram pessoas que cuidavam da segurança da cidade e, em alguns casos, também outros funcionários que cobravam a passagem, como se fosse uma alfândega. Agora, você imagina, né, numa cidade dessa tem quantas portas? Dá para a gente mais ou menos ter uma ideia. Do lado esquerdo aí, você vai ver, o Felipe vai colocar de novo, ó, tem, beirando o rio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 portas do lado esquerdo. E do lado direito deve ter algumas, mas elas não estão tão nítidas assim. Né? Então, Florença também é uma cidade tipicamente romana, construída ao tempo dos romanos, e que até hoje tem as portas. Só que eles também substituíram a muralha por uma grande avenida que circunda a cidade. Só que Florença ainda é menor, porque é menos cosmopolita do que Paris, não é? Então as coisas ainda estão muito mais próximas de como eram antes. Os portageiros eram cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da arrecadação dos direitos à entrada nas cidades. Ou seja, era como se fosse um ônibus que tem o cobrador, né? Quer entrar? Custa tanto. Eles então eram encarregados de arrecadar recursos para manter a cidade com o imposto de quem chegava. Suas funções correspondiam aproximadamente às dos guardas alfandegários e dos recebedores de barreira. Eles sofriam a mesma reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome publicano unido ao significado de gente de má vida. Essa qualificação não significava dizer que eram debochados ou que eram pessoas de honra duvidosa. Era um termo de desprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de conviverem com pessoas de bem, só pelo fato de serem cobradores. Ou seja, você vai entender então o clima, quando Jesus se refere às pessoas que tinham este epíteto, pessoas de má vida. Eram de má vida porque cobravam, não é porque eram sexualmente inadequadas, não eram porque eram pessoas que tinham vícios, não, eram só porque cobravam. Nós vamos ter ainda vários termos que eu vou deixar para que vocês possam na próxima semana estar já afiadinhos no significado. Semana que vem eu vou cobrar dos que vierem a explicação de alguns destes termos, que são os mais famosos: fariseu, saduceu, escriba. São 3 dos 6 que estão ainda restando para que nós possamos estudar, além dos terapeutas, da palavra sinagoga, que também está no texto, e também de essênio. Quem eram os essênios? São expressões que se somam a, por exemplo, aos nazarenos. Jesus é chamado de Nazareno. Por que motivo? Existe uma explicação para isto.
Por que que é denominado nazareno ou a moda nazarena? Quando você vai ler a carta de Públio Lentulus ao imperador Tibério, você vai ver uma expressão, se não me engano lá, que está descrevendo que ele usa o cabelo à moda nazarena. Por que que os nazarenos tinham uma expressão de cuidar da sua aparência? Por que que João Batista era nazareno? Por que que outros, como Sansão, também eram nazarenos? Por que que eles levavam este nome? Qual era a importância? E isso também está explicado aqui. Não é só porque nasceu em Nazaré. Porque tinha muita gente que nasceu em Nazaré e ninguém nem sabia. Porque naquela época não tinha carteira de identidade, não tinha CNH com foto, com o nome de onde você veio, quem era seu pai, não tinha número de registro. Porém, em algumas circunstâncias, a pessoa olhava para o outro e dizia: ah, esse é de Nazaré, esse é nazareno. Porque mais do que ser de uma cidade, havia um estilo de apresentação correspondente a esta figura, que era ligado a um padrão de comportamento, que está escrito aqui também, explicando o porquê. Então, na próxima semana, nós teremos ainda 7 dias em que dará bastante tempo para se estudar todas estas questões. Nazarenos, sinagoga, saduceu, fariseu, essênios. Muitos diziam que Jesus era essênio, tinha vivido entre os essênios, de onde ele tinha aprendido parte da sua doutrina. Outros diziam que esta ligação de Jesus com os essênios, Jesus, quando foi para o deserto, fez um estágio com os essênios, porque os essênios viviam isolados no deserto. Mas o Evangelho trata do tema dos essênios, se Jesus foi essênio ou não. E nós vamos ver Kardec explicando qual é a visão que a doutrina espírita tem dessa conotação entre o que Jesus falava e o que os essênios falavam. Há alguns anos atrás, se não me engano, em 1947, em Nag Hammadi, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos quando um camponês, perseguindo as cabras que tinham desaparecido, as descobre dentro de alguns buracos na rocha, cavernas naquele local inóspito, bastante seco, geralmente em rocha calcária, fácil de esculpir. Ele descobre que as cabras entraram lá e ele vê que havia vários jarros de barro, alguns quebrados, outros intactos. E então ele encontra, dentro desses jarros, rolos de papiro que haviam sido preservados pela secura do ambiente e que traziam textos religiosos que os estudiosos, posteriormente, detectaram como sendo provenientes de uma seita de essênios que vivia isolada dos demais judeus. Eles constituíam uma comunidade. Existe inclusive o lugar onde eles faziam as suas ablações, seus rituais de mergulho, de limpeza. Eles eram muito rigorosos em seus hábitos, tinham uma postura toda de isolamento entre eles mesmos, ou seja, havia todo um processo ritualístico que os essênios costumavam obedecer. E Jesus se refere a eles como pessoas de coração duro, como pessoas secas.
O que leva muitas das interpretações que Kardec faz em relação à nossa visão de que Jesus não aprendeu dos essênios. Porque se tivesse aprendido dos essênios, teria sido outra coisa. Porque os essênios tinham, apesar de terem virtudes que eles cultuavam, tinham determinados hábitos muito diferentes daqueles que Jesus pregava ou vivia todos os dias. Então, também aqui nós vamos encontrar a explicação sobre os essênios, se Jesus fez parte deles ou não. E é aqui que nós teremos também referências a este tema. Ok? Você encontrou aí um lugar? Vai, põe aí, vamos ver o que você achou. Isso. Esse é um dos textos que foram resgatados, ou pelo menos o Felipe disse que era. Eu não sei se existia a linha naquela época. Existe um museu da Bíblia lá em Jerusalém, onde eles colocaram expostos vários desses pergaminhos. Alguns estão muito despedaçados, eles estão restaurando, mas ainda assim não é de uma época coetânea à de Jesus, é de depois de Jesus, mas é muito antigo. Então também é uma referência que eles poderão ter a respeito de valores que eles defendiam, como é que eles viviam. Mas é muito complexa essa descoberta, não é? Porque ou você a dá como autêntica e verdadeira, e então ela passa a ser uma fonte de informações, que você que atestou que é verdadeira vai ter que acatar, e isso pode mudar inclusive o que você sempre acreditou até hoje, se ela não for coincidente com aquilo que as gerações que vieram depois aceitaram, ou você corre o risco de negar uma verdade só para ficar na condição confortável de não mudar aquilo que você já acredita. Então é uma situação bastante espinhosa. E é por isso também que estas pesquisas bíblicas de tradutores, de estudiosos, ela vai muito devagar, né? Vai muito lenta, vai muito assim... vamos devagarzinho, porque vai que descobre que lá está escrito que a reencarnação existe. Não é? Como é que eles vão digerir isto? É melhor deixar esse pedacinho do papiro na gaveta. Deixa lá, vamos fazer com outros. Achou mais alguma coisa aí ou não? Isso, Qumran. Qumran. Isso. Mas achou alguma imagem ou não? Então põe, vamos ver. Vamos ver que surpresa nós vamos ter agora. Tcharanã. Mas essa imagem é aquela imagem que eu me referi sobre os templos dos essênios. Aí não é o local onde foram descobertos os manuscritos. Inclusive, nesse lugar que vocês estão vendo, vocês vão encontrar até as piscinas, onde eles desciam a escada para se banhar nos banhos de limpeza, de depuração, antes das cerimônias. Mas aqui não é o local onde os manuscritos foram encontrados. Esses locais são muito comuns. Basta você procurar na internet... sítio arqueológico do manuscrito do Mar Morto, você vai ver um monte de caverna, vai ver um monte de coisas aí. É que o Felipe estava muito ocupado com a transmissão, ele não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é fácil de você localizar. Nós, com isso, esperamos que o entendimento destas bases, não é? Que representavam o local onde Jesus viveu, os costumes que Jesus teve que enfrentar, possam dar um sentido diferente à nossa compreensão de textos do Evangelho que a gente lê assim meio por cima, sem entender o que ele significou, né? Sem entender os desafios que Jesus teve que enfrentar. Então, na próxima semana,
vamos ver aqueles. Eu sei que não vai vir muita gente, mas os que vierem, nós estaremos vendo se estudaram, tá bom? Porque se a gente não estudar, a gente nunca vai aprender, ok? Vamos então fechar os olhos para fazermos a prece. Obrigado, Senhor, pela alegria de aprendermos aquilo que vai dar uma moldura diferente na compreensão dos teus ensinos. À medida em que nós abrimos a nossa mente, que os nossos olhos se esforçam para chegar mais longe, para enxergar mais profundamente. Todas as realidades ganham em riqueza. E mais do que ser apenas cultura de exibicionismo, representará sempre um mergulho em um passado tão distante que parece irreal. Mas para sentirmos as contradições, as lutas ocultas, os interesses em conflito, os hábitos de lado a lado, tudo isto dando uma verdade como sinal de um Jesus real, que passou entre os homens do seu tempo, falando a linguagem necessária ao entendimento, ao esclarecimento, à libertação dos preconceitos contra saduceus, contra publicanos, contra mulheres de má vida, contra as que se deixavam levar pelo adultério. Porque a todas estas Jesus protege. Não para estimular o vício, mas para ensinar os outros que quem estiver sem pecado deve atirar a primeira pedra. Sempre Jesus ensinando sem ferir, para que a consciência pudesse pensar. Obrigado, querido mestre, por ser o emissário divino, adequado a fornecer aos ignorantes o pão vivo do entendimento. Que nós saibamos valorizar o teu esforço, começando pela vontade de saber, pelo desejo de conhecer, pelo interesse em pesquisar, mas, sobretudo, pelo esforço em melhorar. Com muita gratidão, querido Mestre, nós te oferecemos em silêncio a prece de Pai Nosso, com a qual encerramos o estudo do Evangelho desta noite. Pai Nosso, que assim seja.